Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, louvor e adoração pertence unicamente ao nosso eterno Deus. A graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos nós. Estamos aqui para dar sequência no nosso estudo sobre as armaduras de Deus. Mas antes vamos orar, pedindo de fato a palavra que vem da parte de Deus para nós. Santo e eterno Deus, maravilhoso és tu, Pai. Obrigado por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui estudando, refletindo sobre o ensinamento da palavra do Senhor. Venha nos conduzir pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nos dê a Tua palavra nesta hora, Deus. Que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Teu Santo Espírito, Deus, esteja conduzindo este ensinamento, este estudo da Tua palavra, Pai. Assim nós oramos agradecidos a Ti e pedindo que também a Tua palavra esteja entrando na alma, na mente de cada pessoa e que sejam ricamente abençoados por Ti e pela Tua palavra. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, estamos aqui para continuar com o nosso estudo e mais uma vez vamos ler Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 em diante, que diz assim: Quanto mais sede fortalecido no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos até o versículo 13, porque nosso estudo de hoje vai estar dentro do versículo 13. Nós estamos fazendo este estudo pausadamente, não às pressas, não com correria, pois não adianta nós atropelarmos. Nós estamos já na sétima parte já desse estudo sobre as armaduras de Deus, porque a nossa irmã Rosângela pediu que fizesse esse estudo e nós estamos aqui então fazendo esse estudo com bastante detalhes para que possa ser mais compreensível, mais aproveitado o nosso estudo. Então nós já viemos falando sobre alguns detalhes e vem falando sobre as regiões celestiais no estudo passado. Então agora vamos estudar essa parte que fala que nós devemos de fato estarmos de posse de toda a armadura de Deus para estarmos firmes no dia mau. Então aqui, como está dizendo, não é apenas uma parte, alguma das armas de Deus, mas toda a armadura. Precisamos estar com toda a armadura de Deus, não só uma parte, para que possamos estarmos firmes no dia mau. Então, nós precisamos adquirir toda a armadura de Deus, conforme aqui o Efésios capítulo 6, versículo 13. E não só uma arma, mas todas as armas, um conjunto de armas, para que possamos de fato estarmos preparados para o dia a dia. Então, se a nossa luta não é contra carne e contra sangue, então que tipo de armadura nós teremos ou precisamos de ter? Não é uma metralhadora, não é um fuzil, não é um revólver, não é uma pistola, nada disto. Nós precisamos das armaduras espirituais, já que a nossa luta é espiritual. Então é preciso nós termos um conjunto
de armas espirituais. E que armaduras de Deus são essas? Depois o apóstolo Paulo estará falando sobre cingir, vai dando os detalhes dessas armaduras, dessas armas, de cada uma dessas armas. Talvez hoje poderíamos fazer alguma adaptação, mas vamos passo a passo para nós entendermos melhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter, já que a luta é espiritual, precisamos ter a virtude do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É preciso estarmos bem equipados espiritualmente falando. Porque tem pessoas que não se preocupam com essa questão espiritual. Vive de forma carnal. E aí, quando a luta espiritual vem, ele não enxerga que é espiritual. A compreensão dele é que é uma luta carnal. E aí, ao invés de lutar contra o problema, vai lutar contra a pessoa que está causando aquele problema. E aí causa mais problema ainda. Então, as nossas armas têm que ser espiritual. E a primeira coisa que nós precisamos ter, além do que o apóstolo Paulo colocou essa lista, essa relação de armas aqui, mas no decorrer do livro ou da epístola aos Efésios, ele falou algo importante, que é o amor. O amor está acima de tudo. Então a primeira coisa que precisamos para sermos bem equipados espiritualmente falando é o amor. Porque sem o amor não adianta ter conhecimento, não adianta saber a Bíblia de cor, citá-la de cor, isso não adianta, não resolve. O diabo também cita a Bíblia, ele conhece. Porque ele citou lá para Jesus, falou, não, está escrito lá que Deus dará ordem aos seus anjos e tal. Falou para Jesus, citou a Bíblia para Jesus. Então não basta citar a Bíblia. É preciso praticar, é preciso colocar em prática a palavra de Deus. Então, para que estar preparado com as armaduras de Deus? A questão é que muitas pessoas não se preocupam com essas armaduras. Não se preparam. E quando o inimigo vem com a sua cilada, ele está despreparado, está despercebido, está fraco. Muitas pessoas começam a orar depois que o problema aparece. Mas nós temos que estar em constante oração e em constante vigilância. Então nós precisamos das armaduras de Deus, das armaduras espirituais. Para quê? Para resistir no dia mau. Aqui o versículo 13 ele está dizendo aqui: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então não tem para onde correr, dias maus virão no nosso dia a dia. Pode acontecer coisas que nós não gostaríamos que acontecesse. Então para que estar equipado com as armaduras de Deus? Para resistir, para estar firmes no dia mau. Isso significa que no nosso dia a dia pode acontecer ou pode surgir situações difíceis, situações desagradáveis, situações complicadas, situações inevitáveis. Tem coisas que não conseguimos evitar que venham, mas precisamos estar preparados para vencer essas situações. Muitas ciladas, muitas setas são lançadas contra nossas vidas, muitas perseguições. Quantas pessoas nos provocam, nos perseguem, nos prejudicam ou tentam nos prejudicar. Então é por isso que precisamos de fato estarmos preparados, bem equipados, protegidos com as armaduras de Deus. Senão nós não teremos condições de vencer as complicações do dia a dia. Mas isso acontece? Acontece complicação no dia a dia de um crente, de um servo de Deus, de um filho de Deus? Sim, é claro. Existem muitos pregadores que falam, venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Jesus não falou isso.
há uma mudança para quem vem para Cristo, deixa de participar das trevas, das obras das trevas, e vem participar no reino de luz com Cristo, estar com Cristo. Porque ele mesmo disse em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições. Jesus falou isto. Porém, ele continuou: não tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas vocês vão ter problemas no mundo. Enquanto estiver no mundo, vão ter problema, não tem para onde correr. Ou seja, aflição, você já parou para pensar o que significa aflição? No mundo tereis aflições? Para uma pessoa chegar a estar aflito, será que é probleminhas pequenos, insignificantes? Não, para a pessoa chegar a ficar angustiado, chegar a ficar aflito, é porque a situação não é agradável, não é coisa simples. Então, teremos momentos angustiantes, preocupantes, momentos difíceis realmente, momentos desagradáveis na nossa vida. São lutas no dia a dia. Mas Jesus diz: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, e se nós estivermos em Jesus Cristo, em Cristo, também nós venceremos o mundo. Mas como ter bom ânimo em momentos difíceis, em momentos maus? É o que acontece com a maioria das pessoas. Quando está tudo bem, está tudo beleza mesmo, está todo mundo animado, cantando, fazendo festa. Mas quando vem o problema, já começa a reclamar, começa a ficar desanimados. Mas é possível, sim. Senão Jesus não teria dito: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é possível, mas é possível para quem está bem equipado com as armaduras, com as armas espirituais, como vemos falando. Então, para quem está despreparado, para quem não está equipado, é difícil ou quase impossível suportar os momentos maus da vida. É por isso que precisamos estarmos bem equipados. E eu pergunto para você: você está bem equipado? Você está bem preparado para enfrentar os dias maus? Para permanecer firmes no dia mau? Como é que estão as armaduras de Deus na tua vida? Como estão as armas espirituais na tua vida? Ou quando nem chegou o problema ainda você já está desanimado? Então é necessário de fato estarmos preparados e termos em posse as armas espirituais para que possamos ficarmos firmes em qualquer situação da vida. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós temos que ter essa capacidade, essa força para resistir ao diabo. Não é ele que tem que nos resistir, nós que resistimos a ele. Ou seja, quando nós percebermos que ele está lançando setas sobre as nossas vidas, nós temos que falar: olha, Satanás, cai fora. As tuas armas não têm poder sobre a minha vida, não. Porque eu estou revestido com o poder de Deus, com as armaduras do Espírito Santo de Deus, com as armaduras de Deus. E de fato o diabo não tem poder sobre nossas vidas quando nós estamos armados espiritualmente falando. Não adianta, ele pode jogar seta de todos os lados, todo jeito que ele quiser, mas não vai atingir a nossa vida. Não vai fazer com que nós fiquemos desanimados, desistimos da nossa caminhada. E para ter essa resistência, é necessário estar cheio do conhecimento da palavra de Deus. É necessário estar cheio do conhecimento da palavra de Deus.
E mais uma vez eu pergunto, você está cheio do conhecimento da palavra de Deus? Porque não basta só orar, não basta só jejuar. É necessário estar preparado, estar bem informado, ter total, bastante conhecimento da palavra de Deus. E não só conhecimento, mas principalmente ser obediente e submisso à vontade de Deus. E saber que somente a Deus pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Mateus capítulo 4, nós temos exemplo de como Jesus venceu o diabo, de como Jesus fez o diabo fugir. Não foi só através do jejum e da oração, foi através da palavra de Deus. Então, quando o diabo vem oferecendo, desafiando a Jesus, depois de Jesus estar 40 dias orando e jejuando ali, o diabo tem a coragem de chegar perto de Jesus e falar: você não disse que é filho de Deus? Por que você está enfrentando esse problema? Está com fome? Por que não faz essas pedras se transformarem em pães? E se alimente? E aí Jesus respondeu: olha, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é por isso que é necessário estarmos cheios do conhecimento da palavra de Deus. Porque muitas vezes o diabo pode usar alguém para desafiar você, para nos desafiar. E pode dizer, até perguntar: onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus aí? Por que o teu Deus não livra você dessa situação aí? Você não é filho de Deus? Você não é crente? Desafia. Mas eu tenho que ter resposta da palavra de Deus. Eu tenho que ter autoridade, inclusive. Porque se eu só citar a palavra, mas não tivermos obediência à palavra, não estivermos colocando em prática a palavra, ela também não tem valor em nossas vidas. Nós precisamos colocar em prática. O que é que o Senhor Jesus ensinou? Deu os exemplos. Romanos 8,37. O apóstolo Paulo diz que em tudo que vier contra nossas vidas, em tudo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, se nós estivermos em Cristo Jesus, nós somos capazes de vencer toda e qualquer luta, todo e qualquer desafio, toda e qualquer afronta que vier contra nossas vidas. Lembrando sempre que a nossa luta não é contra sangue, contra carne, sim, é uma luta espiritual. Então não vamos lutar contra a pessoa que está talvez nos prejudicando, mas sim contra o problema. Então temos que ter consciência disto. E o versículo ele diz assim: depois de terdes vencido tudo, permanecer firmes, inabaláveis. Então, ou seja, é uma luta, mas depois que ainda nós vencer tudo, precisamos continuar firmes, continuar inabaláveis. Mas como será possível continuar inabaláveis depois de tantas lutas? Muitas vezes as pessoas, às vezes dependendo da luta, fica desgastado, fica fraco, sem força, se for falar humanamente falando. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, as forças são renovadas a cada instante. E mais uma vez eu pergunto, eu sempre gosto de fazer essas reflexões perguntando para você que está acompanhando o estudo, está estudando juntamente comigo, como estão as tuas forças diante das lutas? Será que você está pensando em desanimar? Será que você está dizendo assim, eu não aguento mais?
acho que não tem mais jeito, eu não aguento mais. Mas eu quero dizer para você, busque força em Deus, se humilhe na presença de Deus, dobre o teu joelho e ore, consagre a tua vida a Deus, estude a palavra de Deus, porque ela é a nossa força, Jesus Cristo é a nossa força. E Deus quer sempre renovar nossas forças. Então busque essa força. Não desanime. Fique firme, continue inabalável. Porque talvez você pode pensar assim, mas é fácil falar assim, não é você que está passando a luta. Meu irmão, minha irmã, eu já passei por lutas que vocês nem imaginam. Já passei por lutas que vocês nem imaginam. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus eu continuei firme. Muitas vezes eu me vi praticamente sem nenhuma força, sem nenhuma esperança. Mas eu clamei a Deus misericórdia. E Ele renovou e renova minhas forças a cada dia. Porque se não fosse isso, eu também já teria desistido de lutar. Porque a nossa luta é no dia a dia, constantemente. Então, como é possível continuar firmes, inabaláveis, em meio a tanta luta? Sim, é possível. Se os nossos olhos estiverem fixos no Senhor Jesus Cristo. Não fixado nos problemas, mas sim em Cristo. Temos um exemplo em Mateus capítulo 14, versículo 30, quando Jesus estava andando sobre o mar, naquela tempestade em que os apóstolos estavam ali apavorados, estavam ali agoniados, com medo, desesperados ali. E quando vê Jesus andando sobre o mar, ele diz, ele é um fantasma. Eles não reconhecem tanta angústia que nem reconheceram o próprio Senhor Jesus. E Jesus, não tenha medo, sou eu. E Pedro, o apóstolo, diz então, se és tu, Senhor, me mande que eu ande também, que eu vá ao teu encontro, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E o que aconteceu? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas, ou seja, sobre os problemas, sobre as lutas. Mas quando ele começou a olhar para os lados, ver o problema ali, as ondas, o vento, ele começou a afundar. Então talvez é isso que acontece nas nossas vidas, que está acontecendo na tua vida, talvez. Você está afundando no problema porque você está prestando atenção no problema, não está olhando para Cristo. Então foque-se no teu olhar em Cristo, não nos problemas. Porque por maior que sejam os problemas, por maior que sejam as lutas, por maior que sejam as perseguições, nenhuma delas se compara ao poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma delas se compara ao poder que tem a palavra de Deus. Então não olhe o problema, olhe para o Deus, para o Senhor Jesus, que pode nos livrar e nos dar força para vencer todo e qualquer problema. Quero também mencionar Salmos 23, versículo 4, que diz, ainda que eu ande, ou tem uma tradução falando que eu andasse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Por que eu não temo? Por que o salmista estava tendo essa experiência de não temer, mesmo que andasse pelo vale da sombra da morte? Porque ele não estava olhando para os abismos que estavam ao lado daquele caminho tão estreitinho, dos lados abismo. Qualquer deslizamento para a esquerda ou para a direita era morte na certa. Porque era abismo dos dois lados.
Mas o foco não é no abismo, e sim no Senhor. Porque esse versículo faz parte do Salmo, fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então está focado no pastor. Está focado em Cristo. Não é o pastor que estou falando, não é pastor homem, mas Jesus Cristo, nosso verdadeiro pastor. Nosso sumo pastor. Então não podemos focar nos abismos, nas dificuldades que nós encontramos ao caminhar. E sim no Senhor que nos guarda, que nos protege. Se nós estivermos seguros nas mãos do Senhor, não tem nada que possa nos abalar, nos derrubar. Pode até tentar nos balançar, mas não derruba. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. As montanhas estão ali firmes, pode bater vento, tempestade, qualquer coisa que elas não se arredam. Não sai do lugar, permanece firme. E assim somos nós também que confiamos em Deus, no poder de Deus. São como os montes de Sião. Nós não abalamos com os problemas que vêm contra nossas vidas. O problema vem contra nós, mas cai por terra. Em nome de Cristo Jesus. Temos outro exemplo que Jesus mencionou, escrito por Lucas, capítulo 6, o versículo 47 a 48. Jesus faz uma comparação da pessoa que construiu a casa sobre a rocha. Aquele que constrói a casa sobre a rocha, pode vir a tempestade que vier contra aquela casa, pode bater, mas ela não é abalada. Ela não é derrubada pelos ventos, pelas tempestades. Então, mais uma vez eu pergunto, a tua vida está fundamentada em quem? Sobre a rocha ou sobre a areia? Porque se está fundamentada em Cristo, que é a rocha, pode vir qualquer tempestade, pode até bater contra a tua vida, mas não vai te derrubar. Não vai nos derrubar se nós estivermos fundamentados na rocha que é Cristo. Estarmos firmes na rocha que é Cristo. Então não vai deixar de vir as tempestades, os problemas, mas não vai ter poder sobre as nossas vidas, não vai ter poder sobre a tua vida. Creia nisto. Você é crente ou é incrédulo? Então creia nessas palavras, porque são realidades, são reais. Romanos capítulo 8, 39, o apóstolo diz também: nada pode nos separar do amor de Cristo. Então pode vir todo e qualquer problema, mas nada consegue nos separar do amor de Cristo. Então, já encerrando mais essa parte do estudo, devido ao nosso tempo, eu quero citar mais uma vez Salmos. Desta vez, Salmo 57, o versículo 1, que o salmista ele fala sobre o abrigo. Então, eu só fiz um resumo. Precisamos, para vencer, para estar firmes, depois de toda a luta, ainda permanecer inabalável, precisamos permanecer no abrigo do Altíssimo, até que passe as calamidades. Confira lá, Salmo 57. Precisamos estarmos, de fato, protegidos diante das calamidades. Porque se não estivermos protegidos por Deus, as calamidades podem nos derrubar. As investidas do inimigo podem até nos derrubar. Mas se de fato nós estivermos debaixo do abrigo do Senhor, da proteção do Senhor, nada pode nos abalar. Porque assim estaremos firmes, inabaláveis. Então que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos dê força para continuarmos firmes, inabaláveis na palavra de Deus, na presença de Deus, com as armaduras espirituais, com a nossa vida fundamentada na palavra de Deus, com a nossa vida arraigada, com a nossa vida fixada na rocha eterna, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então que Deus continue nos abençoando e até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos.